Bom dia! Hoje eu vim contar pra vocês sobre a minha primeira experiência com barras de Axis. Como que eu entrei na Axis, por quê e o que aconteceu durante esse tempo. Como que foi a experiência pra mim? Eu conheci barras de Axis há mais ou menos 3 anos atrás. E aí eu não quis experimentar uma sessão, eu queria fazer o curso, porque como eu já atendia com acupuntura, eu achei que poderia agregar nos meus atendimentos. E eu queria entender a fundo o que acontece. E na sessão a gente não é permitido que a gente entenda, né? Isso é necessário fazer o curso para você saber como usar as ferramentas, o porquê de cada ferramenta, como que foi criada e tal. E eu fiz meu primeiro curso de Axis. Eu lembro que foi num domingo, se eu não me engano, Dia das Mães. E eu não gostei do curso. Não gostei do curso. Eu não sei se estava muito no começo aqui, então ficou muita coisa meio que sem entendimento. O pessoal aqui no Brasil estava começando. E eu não gostei, nunca pensei em ser facilitadora, não queria atender. Enfim, fiz o curso e engavetei ali o certificado. Não usava as ferramentas, não fazia nada. Mas alguns pacientes que sabiam que eu tinha feito a formação, um curso você já pode começar a aplicar. Eles começaram a procurar, né, para fazer a sessão de barras de Axis e tal. E o que eu pensava? Bom, eu ainda não confio muito bem nesse Axis. E eu sei que a acupuntura dá resultado. Então, eu vou propor, a gente faz um pacote de barras de Axis com acupuntura, né? E tentava propor isso aos meus pacientes. Só que tinha paciente que só queria fazer barras. E eu comecei a fazer barras de Axis por esse motivo, pela procura. Obrigada, praticamente. E comecei a atender com barras de Axis, vi resultado sim. Eu vi resultado com uma sessão de barras, mas o meu ponto de vista estava engessado e era outro e continuava o mesmo. Eu não queria atender com isso. E aí fui atendendo poucas pessoas que pediam, assim, que sabiam. Eu não divulgava, praticamente, divulgava muito pouco. E fui atendendo poucas pessoas. E alguns pacientes novos começaram a pedir para eu dar classe. E eu não dava classe, eu só tinha um curso de barras. E eu indicava sempre outros facilitadores, porque não era minha intenção da classe. E eu ia continuar seguindo o meu plano, que era esse, não atender com barras, só atender quem já sabia que eu fazia e pedisse. E continuei assim. E aí o ano passado eu mudei de cidade, eu vim morar em Mogi das Cruzes e eu tive um paciente de barras de Axis. Eu fiquei de um lado pro outro procurando gente, porque aqui ninguém conhece meu trabalho, não conhecia meu trabalho, então eu ficava num espaço, ia para outro espaço. E, enfim, encontrei esse paciente, na verdade a esposa dele, foi num espaço que eu atendia e não sei como que ela sabia que lá tinha essa sessão de barras. Enfim, eu comecei a atender ele em casa, porque ele é um paciente acamado com Alzheimer. E eu comecei a atender esse paciente só com barras. Um senhor de 93 anos, eu atendia ele na casa dele. Eu tô falando atendia porque ele já partiu. E esse paciente foi um presente pra mim. Ele mudou tudo, toda a minha visão. A gente sabe que em Axis a gente trabalha essa parte de ponto de vista. E eu não trabalhava no meu ponto de vista, porque eu já tinha decidido que seria daquele jeito, que eu só ia atender barras assim.
E eu tive uma surpresa e um resultado impressionante com ele, né? Apesar da idade, apesar da doença, as barras tentam trazer um pouco de qualidade de vida para a pessoa. E quem indicou barras para ele foi uma médica. E quando eu conheci, na primeira semana de atendimento, ele não falava, o olho ficava semi-aberto, não mexia também muito, estava na cama. E foi assim que eu o conheci. A família disse que ele não era daquele jeito, mas eu não sabia o outro jeito, porque a primeira vez que eu o vi, ele tava daquela maneira. E eu fiz a primeira sessão de barras nele, e eu voltei na segunda semana e ele era outra pessoa. Ele era aquela pessoa que a família reconhecia. Ele, na primeira semana, a mandíbula dele ficava caída, e na segunda semana ele já tava com outra fisionomia, porque a família me falou que ele falava ainda um pouco, ele pedia pra comer e falava umas coisas, né? Claro, a gente sabe que o Alzheimer, ele não é só a perda de memória, claro, que vai assim, esquecer das pessoas e tal, mas não é só isso. Essa perda inclui, por exemplo, movimentos de deglutição, motor, toda a parte que imagina um bebê. Ele mama para aprender a mexer a boca, trabalhar o músculo e aprender a engolir. Então ele vai retornando, o paciente de Alzheimer vai retornando, né, ao estado como se ele fosse um bebê. Então ele vai esquecendo movimentos. E isso também agrava a doença, porque imagina uma pessoa idosa que come e ela não consegue engolir direito, então ela se engasga e vai debilitando cada vez mais. Mas esse paciente, a semana seguinte que eu fui atendê-lo com a segunda sessão de barras, ele era outra pessoa. E ele não tava mais com aquela feição, com aquela fisionomia que ele tava na primeira. A mandíbula dele já tava praticamente no lugar. O olho já tava mais próximo ao normal. E ele já tava voltando, porque ele já falava antes, a falar algumas palavras. E eu fiquei com esse paciente 3 meses. Eu acredito que eu contribuí um pouco, mas ele contribuiu muito mais pra mim. Ele foi um presente pra mim. E ele mudou a minha visão com o Axis. E depois dele que eu resolvi ser facilitadora. E aí eu fiz os outros cursos. E abriu, assim, a minha visão e a minha cabeça mudou totalmente. E agora eu vejo como o Axis atua na minha vida. Essa é a minha experiência que eu queria compartilhar com vocês, porque eu sei que tem muita gente que teve a primeira experiência parecida com a minha, fez e não gostou muito e não levou isso pra vida, não insistiu como eu resolvi que eu não ia fazer. E nada acontece por acaso, né? Eu vim pra outra cidade encontrar um paciente que eu jamais ia encontrar à toa pra mudar a minha perspectiva e o meu ponto de vista. Tá bom? Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e um beijo!